Boa tarde, pessoal. Então, nós viemos aqui fazer umas musiquinhas, né? Quem souber, canta com a gente, não fica com vergonha, não. Vamos soltar a voz. E nós vamos começar a nossa primeira música com uma música bem bonitinha, que chama São Chegados os Tempos, né? E tem uma letra bem bacana. Vamos lá. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germen do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações e erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade. Cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações e erguer os olhos pro céu. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações e erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos pro céu. Nossa segunda música é da dupla Tim e Vanessa. Não sei se todos conhecem, mas se vocês não conhecem, recomendo digitar esse nome no YouTube e escutar várias músicas que tem lá. Eles falam muito do Evangelho através das canções, né? Então nós vamos trazer a música Dupla Eterna do Tim e Vanessa. Sentir a vida com prazer na comunhão dos corpos, quando a mente é sã, quando o olhar é
puro, quando a voz é um canto, quando as mãos são formas de dizer que te aceito. Passo a cada laço que nos une, sejamos um, na tradução do amor maior que vibra em nós, com confiança e respeito, pelo dom que Deus nos deu, de sentir a vida com prazer, na comunhão dos corpos, quando a mente é sã, quando o olhar é puro, quando a voz é um canto, quando as mãos são formas de dizer que te aceito. Sejamos um, e cada um de nós se sentirá maior, na tradução do amor maior que vibra em nós. e cada um de nós se sentirá maior, Na tradução do amor maior que vibra em nós. E nossa próxima música se chama Começar em Mim, do grupo Vocal Livre. Quem ainda não conhece, é uma oportunidade de conhecer essa letra maravilhosa também. Essa não é uma música espírita, mas ela traz uma mensagem que a gente tem que levar mesmo para a nossa vida. Meu coração que tá apertado
Essa próxima música que nós vamos cantar, ela também não é espírita, mas encaixa, viu, gente? Porque ela chama Ninguém Explica Deus. E assim, a gente tem, né, lá no livro dos espíritos o que é Deus e tudo mais. Só que a explicação mesmo de o que é ele, entender verdadeiramente, a gente ainda não tem condição, né? Então, vai falar um pouquinho sobre isso. Exatamente. Ninguém explica Deus, e se duvida,
explica, ninguém explica Deus. E para encerrar, nossa última música, que é mais uma do Tim e Vanessa, se chama Aurora. Estamos assistindo e ouvindo o ser em evolução. Uma grande noite abate a terra, que se abate. Treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança, prenúncio milenar do amanhecer. Noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, majestou-se, majestou-se. No parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Aurora, Aurora, o lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andarilham com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda alvorada, arte fazendo belo e o bom, entre florindo olhar, aliança homem Deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz. Fazendo belo e o bom, entre florindo olhar, aliança homem Deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda aurora.
Obrigada, pessoal. Obrigado. Boa tarde, né? Boa noite. Estamos no limiar aí entre a tarde e a noite, então já falo os dois que agrada a todo mundo, né? A gente primeiro gostaria de agradecer a presença de cada um aqui neste segundo encontro Amigos de Leon Denis, em que teremos a participação dos amigos Manuel Prudêncio e Eulália Bueno. E hoje contamos aqui com a presença de muitos internautas, né? Eu tive que pegar até um papel aqui para agradecer e não esquecer de nenhum. Nós temos aqui agora, neste momento, a cobertura da Web Rádio Fraternidade, que está transmitindo a palestra tanto no canal 1 quanto no canal 2. Nós temos a Rádio Portal da Luz, Rádio Sementes de Amor, Rádio Discípulos, Web Rádio São Francisco e a Rádio Doutrina do Rio de Janeiro. Além disso, nós temos aqui a transmissão do nosso amigo Jonathan pelo canal Alimento da Alma, lá do YouTube. Nós temos também na página do Grupo Espírita Leon Denis, no Facebook, e também do nosso amigo Carlos, que tem feito também muitas divulgações no seu perfil do Facebook. Então, é a oportunidade que nós temos, né, de levar esse encontro aí para várias partes do mundo, né, através da internet, através aí desses recursos maravilhosos que nós dispomos hoje. Bom, nós realizamos o primeiro encontro Amigos de Leon Denis no ano passado, aqui também no GELD. A gente quer manter essa tradição de todo ano estar reunindo, né, queridos amigos que se dispõem a estudar o pensamento de Leon Denis, a divulgar as suas obras, a falar dele, de Allan Kardec, de Jesus, enfim, de enaltecer um pouco a figura deste grande filósofo do Espiritismo que, de certa forma, ainda é muito desconhecido, né, de grande parte de nós espíritas. O ano passado nós tivemos a presença aqui minha, de William Jacob, do Quincas Veloso e do Wellington Melo. Então vocês percebem que esse ano a coisa melhorou bastante. A gente tem Eulália Bueno e Manuel Prudêncio, então é quase do inferno ao céu, né? Então a gente agradece aí por eles terem aceito o convite que nós fizemos. Nós temos um tema central que é nascer e morrer, etapas da vida. E nós teremos a primeira palestra, logo após a prece inicial, da Eulália Bueno, que abordará o tema em 50 minutos e ela falará sobre nasci, e agora? É uma questão que a gente tem que colocar para a vida. A gente às vezes nasce, mas não sabe o que tem que fazer aqui, né? E a Eulália vai abordar esse assunto para todos nós. Depois da palestra dela, nós teremos um intervalo de 30 minutos. Neste intervalo, nós teremos ali um lanche, com chá, café, bolo, biscoito, e também a oportunidade de adquirir os livros que a Eulália trouxe. E eu gosto de frisar bastante, que a gente tem que enaltecer isso. Ela traz os livros cuja venda é destinada à manutenção da casa espírita que ela frequenta lá em Santos. Então ela veio, né, com o maior carinho, e a gente tem que prestigiar. Os títulos são maravilhosos, o conteúdo também. Então, quem quiser depois, os livros estão ali, pode comprar, pegar a dedicatória, que ela fará com o maior prazer. Nós temos também os livros de Leon Denis. Eu gostaria de destacar um que foi lançado, inclusive ele chegou para nós nesta semana, que é o livro Liberdade e Renovação. Um livrinho muito gostoso, eu estou quase concluindo a leitura dele, fantástico, em que Leon Denis fala sobre livre-arbítrio e determinismo. Então, de maneira bem simples, mas ao mesmo tempo bem direta e objetiva, ele aborda essas questões nem sempre muito bem compreendidas por todos nós. E nós temos também um livro, né, que eu tive o prazer de participar, que é o Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, em que nós temos 24 autores comentando parábolas, dentre eles o Simão Pedro, o Haroldo Dutra, Arthur Valadares, Raul Teixeira. Somos 24 autores. Quem quiser também está ali à disposição no intervalo. E a gente retorna depois com a palestra do Manuel Prudêncio. Ficou com a parte ruim, né, Manuel? Eulália falou, nasci e agora? Todo mundo quer só nascer, ninguém quer morrer. Mas o Manuel vai falar que todo mundo vai desencarnar. Morri, e agora?
Então a gente vai ver a abordagem dele e em seguida nós teremos 30 minutos para perguntas e respostas. Então quem quiser elaborar as suas questões no intervalo, a nossa equipe vai estar aí com papel, lápis, para que vocês façam por escrito. Nós teremos apenas por escrito e no final eu vou mediar esse bate-papo aqui agradável com esses dois amigos. Então, e o último e não menos importante recado é que nós estamos aí há pouco mais de um mês do Congresso Espírita Leon Denis, que acontecerá nos dias 13 e 14 de julho. E a gente está assim na reta final de divulgação, com muitas coisas, muita divulgação, e a gente tem a possibilidade de fazer inscrição aqui, pessoalmente. Então nós temos ali formulário, a gente pode parcelar em 3 vezes a inscrição, que hoje está no valor de R$ 80 para adulto e R$ 70 para jovem. Então quem quiser fazer inscrição e aproveitar esse momento, é só procurar a nossa equipe também, preenche o formulário que é super simples, ou pode entrar direto no site Simpla, que só para efeito de curiosidade é o mesmo que hospeda o Congresso Espírita de Uberlândia. Então quem já tem o cadastro lá, facilita bastante, mas pessoalmente também a gente pode fazer sem nenhum problema. Então é isso, queria convidar então nossa querida amiga Zezé para fazer a nossa prece final. A prece inicial. A gente já trabalhou tanto hoje, está parecendo que é o fim já, né? É porque ela estava na dúvida se ela ia fazer inicial ou a final. A final ele não sabe ainda, mas vai ser o Alexandre. Então já fica convidado já. Boa noite. Então vamos nesse instante, fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus, esse amigo, companheiro e irmão de todas as horas. Agradecendo, querido Jesus, por essa oportunidade, por essa casa, pedindo o amparo, a proteção maior para todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E te rogando as bênçãos necessárias pela Eulália, pelo Emanuel, que eles possam receber essas dádivas de amparo e de amor. E que ao sairmos daqui, possamos colocar em prática o que vamos aprender nessa noite. E nós agradecemos por tudo. E em nome de Deus, o nosso Pai Criador, de Jesus, o nosso Mestre e Senhor, de nossa querida e amada Mãe Maria Santíssima, e dos mentores e guias espirituais que nos assistem, nós pedimos licença para dar com início essa reunião maravilhosa dessa noite. Que assim seja. Muito obrigado, Zezé. Então, Eulália, bem de Santos, tem cumprindo uma agenda bem intensa aqui na região, né? Ele está aqui desde quarta-feira e esteve ontem, fez palestra sexta em catalão. A gente vamos lembrar dos amigos de Catalão. Ontem nós estivemos juntos com ela e com o Quincas Veloso lá em Ipameri, no Fórum Espírita de Ipameri. Hoje cedo ela já fez um seminário lá em Tupaciguara e agora está aqui conosco no segundo encontro Amigos de Leon Denis. Vamos receber com muito carinho nossa irmã, companheira, amiga, Eulália Bueno. Você quer que ponha aqui? Obrigada, William. É com muito carinho que nós estamos aqui e temos essa oportunidade de conversar, de rever amigos tão queridos, agradecer o William, cumprimentá-lo e a Emanuele, porque é com emoção que nós que já ganhamos aquela carteirinha que dá direito a uma vaga especial de idoso, quando nós vemos jovens como vocês, com a garra que vocês têm, com o amor e o devotamento ao Espiritismo, e trazendo à luz Leon Denis, a gente fica emocionado.
E a gente roga muito, muito a Jesus, aos benfeitores espirituais, que essa verdadeira cruzada que vocês se empenham todos os dias para realizar, com os filhos ainda pequenos, né? Que ela seja muito, muito abençoada. Que esta casa em breve, com certeza, estará na sua sede, né? As campanhas para isso estão sendo feitas com muito empenho. Então, dizer aqui para os nossos amigos, mas para quem está nos ouvindo através de todas as transmissões, que agradecemos esse trabalho, esse carinho. E aos nossos irmãos lá fora, longe, onde o Espiritismo ainda é para bandeirantes, que eles possam sentir, viu, William? Essa tua vibração, esse teu apego ao trabalho, olha só, né? Que você possa levar ânimo para esses desbravadores, que não tem, às vezes, esse aconchego que nós temos e não valorizamos, né? Eles dariam tudo para estar aqui. Às vezes eles têm imensas dificuldades de chegar a uma casa espírita, elas são raras quando podem ter sede. Então, isso, aqui onde nós nos encontramos, não é uma casa, não é uma casa. Eu perguntei um dia a Maria do Rosário, como é que eu posso definir um centro espírita? E ela nos disse assim: filha, é o exato lugar onde o céu beija a terra. Então, é o exato lugar onde nós estamos agora, que possamos usufruir desse envolvimento espiritual, dessas presenças amorosas dos benfeitores, que vêm principalmente nos trazer ânimo para o enfrentamento, porque não nos damos conta como temos andado desanimados, como qualquer coisa que chega à nossa vida nos faz frear o passo. E quando nos propusemos a falar do nasci e agora, e estávamos falando com o Manuel, porque o William disse que a melhor parte foi a minha, mas não é não, a melhor parte é a dele, porque depois da morte vem a verdadeira vida. Então, o que eu tenho para falar tem o limite da matéria, e ele traz o horizonte do mundo espiritual. Horizonte esse onde estamos chegando, lastimando a oportunidade perdida. Essa oportunidade que não nos foi atirada a esmo. Quando abordamos o livro Roteiro de Emmanuel, na sua lição de número 9, o grande educandário, vemos a dimensão do valor da reencarnação, quando o benfeitor nos fala que ao redor da Terra, recordando que esse livro é de 1938, ao redor da Terra, mais de 20 bilhões de espíritos se debruçavam aguardando uma oportunidade de reencarnar. Aí nós olhamos para nós e só podemos afirmar: estar aqui é uma dádiva. Nascer e renascer é uma bênção. E que nós precisamos compreender em toda a sua extensão e nos empenharmos para desenvolvê-la com o melhor que temos em nós. Tarefa que não é fácil, porque estamos sofrendo a pressão psíquica desses espíritos, alguns realmente desejando
aprovam a expiação reencarnatória na Terra para evoluir, e outros tentando sabotar a oportunidade de muitos irmãos que, não compreendendo o que representa nascer, têm medo do enfrentamento, sentem-se fragilizados. E nós, por N situações no mundo, exatamente por esse atropelo em que transformamos a nossa vida, não temos o cuidado de olhar o outro, de abraçar o outro, de incentivarmos-nos uns aos outros para podermos fazer jus a essa bênção. Eu gosto muito, muito de citar o livro Ação e Reação de André Luiz, na sua lição 9, que é a história de Silas. Então, André Luiz e Hilário foram fazer um estágio de 3 anos na Mansão da Paz, dirigida por Druso, e Silas era o assistente de Druso, que ficou encarregado de conduzir André Luiz e Hilário nas tarefas que eles se debruçavam em realizar na Terra, para atender irmãos em dificuldades, principalmente por algo que, graças a Deus, espírita não tem problema, que é brigar por herança. Então, graças a Deus, o espírita sabe que não adianta brigar, porque vai ficar com aquilo por um tempo e depois vai ter que deixar de alguma forma. Eles estavam em torno de um caso que, por conta do dinheiro, irmãos planejaram a morte um do outro. E hoje os seus herdeiros se sentiam assediados gravemente por esse tio que partira e que não aceitava a possibilidade que alguém estivesse usufruindo das suas posses. A situação era tão grave, que Silas se adiantou, levando um exemplo da própria vida. E André Luiz, que eu acho ele muito parecido com a gente, eu fico imaginando as caras de André Luiz quando topava com as lições em cada livro. E Silas disse: eu realmente não valorizei a reencarnação na última oportunidade que estive na Terra. E ele começa a narrar que fora filho de um advogado e de uma mãe extremada, zelosa, que exercia o catolicismo com muita devoção. Ambos vinham de famílias muito promissoras, ricas, de renome. E o pai, interpretando mal a nossa existência na Terra, achou que se ele fosse trabalhar, pelo menos foi a desculpa que ele deu, se ele fosse trabalhar, estaria tirando o lugar de alguém que precisava. E se entregou a vida para tudo que ele gostava de fazer. Então, ler e principalmente frequentar festas, rodas de amigos, saraus. E a esposa muito preocupada com Silas, porque ele estava crescendo sob o exemplo dos pais. Ele manifestou a vontade de ser médico, recebeu todo o apoio e, próximo da sua formatura, a mãe percebeu que ele delineava a mesma inclinação do pai. Não estava pronto nem desejoso de assumir as responsabilidades que o exercício da medicina lhe impunha. Então ela começou com muito devotamento a pedir-lhe incessantemente que avaliasse, que se entregasse, porque o trabalho não era apenas uma fonte de renda. Eu fico imaginando que ela era espírita, que ela já tinha lido o livro dos espíritos, que ela já havia estudado as leis morais, né, a lei do trabalho. O trabalho é toda a ocupação útil. Então o trabalho não é para ganhar dinheiro, é para que nós cresçamos e possamos estender essa convivência uns com os outros, nos ajudando mutuamente.
ela desencarna antes da formatura de Silas e ele segue o exemplo do pai. Quando a partilha é feita, o cálculo em cima do que coubera a Silas receber fez com que ele imaginasse a fortuna que ainda esperava por ele, mas que era dele por direito. E esse cálculo levou a decidir que ele poderia usufruir a vida. O pai também pensou o mesmo. Apaixonou-se por uma mulher de 30 anos e ele viu naquele romance um grande risco à sua fortuna. E começou a fazer tudo o que era possível para que isso não se concretizasse. Acreditava que a jovem queria se casar com seu pai, já passado dos 60 anos, por interesse. E, contra tudo que ele planejou, o casamento aconteceu. Ele então entrou em convivência com a família da madrasta e descobriu que ela tinha um primo muito interesseiro, uma pessoa que não gostava de trabalhar e que tinha vontade de se casar com ela, não pelo sentimento, mas pela fortuna que a sua família também possuía. E começou a tramar uma situação de que houvesse uma infidelidade, ou supostamente uma infidelidade, a fim de que o pai dispensasse a madrasta, a repugnasse, e então ele pudesse definitivamente garantir a sua fortuna. Ele conseguiu armar a situação num ambiente dentro da própria casa e também conseguiu atrair o pai naquele momento que, surpreendido com a cena, entrou em colapso emocional. Então, as ofensas mútuas, as agressões, a frustração daquele amor que ele, já na adolescência da velhice, eu não posso falar que é já na terceira idade, porque eu também já entrei nessa situação e eu me considero ainda adolescente. Então, na adolescência da velhice, ele encontraram um amor, porque o amor era verdadeiro. Ele se sentiu ultrajado. E a partir daquele momento, com medo do que a sociedade pudesse pensar, eles passaram a viver completamente separados. Ela entrou num processo de depressão profunda. E alguns meses depois, quando a enfermeira que cuidava adentrou o aposento, ela estava morta. Encontraram vestígios de mistura de medicamentos numa jarra de água que ela tinha à cabeceira e foi encerrado o caso como suicídio. O pai já vinha muito acabrunhado, mas após a morte da esposa, ele, por sua vez, também mergulha num terrível processo de depressão e, com certeza, também a visita de espíritos obsessores, cobradores, enfim, tudo aquilo que as nossas atitudes atraem para a convivência espiritual. E quando ele se vê sem chance de sobrevivência, ele pede ao filho uma conversa íntima e narra-lhe, revela-lhe que fora ele que, em defesa da própria honra, fizera a mistura medicamentosa que matara a esposa. Silas, nesse momento, para e avalia muito superficialmente a extensão dos danos que ele provocou, porque ele não tinha intenção que ninguém morresse, mas quando nós atiramos palavras e atitudes ao vento, o vento leva, espalha, causa estragos e não tem mais como recolher. O pai desencarna, Silas entra num profundo abalo psíquico e, achando que a solução seria sair daquele ambiente contaminado por tudo que acontecera, então ele empreende uma grande viagem por diversos países, passa mais de ano, e quando retorna, ele percebe que não consegue mais encarar a moradia onde viveu, onde nascera, né?
E ele vai se abrigar na casa de uma família muito amiga dos seus pais. E o tormento, nós imaginamos o tormento obsessivo, os espíritos acusando, e a dor moral, a dor do remorso que paralisa, que extenua. Ele começa a sofrer insistentes dores de cabeça, o estômago começa a desenvolver uma úlcera, e numa noite, automedicando-se, ele era médico, ele dirige-se a um armário, tira um vidro, supondo que ali estava medicamento para o alívio da dor do estômago, enganosamente, porque a luz não lhe permitia a visualização clara, ele toma um vidro de arsênico. Desencarna em situações muito dolorosas. Quem o recebe no mundo espiritual? A mãe. Aquele espírito generoso de uma condição evolutiva maior, que lhe narra todo o sofrimento do pai, da madrasta, e depois daquele período de conturbação espiritual, quando Silas percebe a presença da mãe, então ela vai acolhendo, explicando, tratando. Por fim, ele encontra o pai. A muito custo, ele narra toda a trama que criara. O pai, sensibilizado, reconhecendo que o seu exemplo não fora dos melhores para a construção do edifício moral do filho, então o perdoa, e toda essa trama familiar chega ao cume quando fica planejado, aceito pela espiritualidade, que eles retornariam na mesma condição, pai, mãe, filho. Porém, a econômica seria muito, muito baixa. Ele iria renascer num lugar de miséria absoluta, traria a mesma inclinação à medicina, dessa vez se formaria com muita dificuldade. Esse é o projeto. O projeto é entregue à nossa administração. E no momento, imagine a situação de Silas, adentrar no mundo espiritual e de lá perceber que a tragédia que ele causara era infinitamente maior. Como ele não desejava voltar atrás. Nós aqui na nossa vida hoje, tem tantas situações que a gente queria voltar atrás e fazer diferente. Agora imagine quando nós visualizamos a paisagem espiritual, né, o acúmulo de outras vidas, experiências, e a gente olhar para um problema como o que ele ultrapassou e dizer: nossa, eu fui preparado exatamente para superar esse problema. E cair na armadilha dos próprios sentimentos. Então ele topou tudo. Aliás, nós topamos tudo. Topamos tudo. Porque é a nossa carta de autorização de reentrada na vida biológica. Então ele contando tudo isso, o André Luiz já queria resolver. Ah, mas se você já conversou tudo, já está tudo certo, já foi planejado, por que já não resolve logo? Ele disse: porque não é no tempo que a gente quer. E quando o tema nasce e agora, eu acho que nós devemos enfatizar essa fala de Silas e refletir nela todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Ele revela a André Luiz que todo planejamento, veja, planejamento, ele já passou por todo o sofrimento, todo o estado de recuperação, todo o preparo, chegou no planejamento. Esse planejamento já fazia 30 anos. E não havia ainda se concretizado, porque faltava uma peça essencial nessa constelação familiar, que era a madrasta. Ela não poderia estar ausente desse grupo, ela era a peça-chave de recuperação. A mãe de
onde Silas ia por opção. Um espírito de uma condição melhor ia para amparar marido, filho, porque sabia da fragilidade espiritual de ambos. E aí Silas revela que ele não sabe onde está a madrasta, que a revolta, o sofrimento, as implicações espirituais, a que ela fora colocada. Nós não vamos falar que recebeu a imposição, porque nós sabemos que só se materializa em nossa vida, mesmo que o planejamento seja muito efetivo, só vai se materializar aquilo que nós damos campo vibratório. Então ela era com certeza um espírito em profundos débitos, talvez ali despontasse uma oportunidade dela se sentir mãe, dela colocar para fora sentimentos que auxiliariam na recuperação de si mesmo, mas tudo isso naufragou no início de um plano que Silas fez por um valor que para a alma não significa absolutamente nada, embora no corpo a gente não consiga pensar dessa forma, né? Dinheiro é indispensável. E aí ele fala que não sabe onde está a madrasta. Então, André Luiz lhe pergunta, mas e Druso? Né? O Druso, outros espíritos como ele, não sabem onde ela está? Com certeza sabem. Minha mãe provavelmente sabe. E por que eles não contam? Porque tem que ser uma conquista minha. Então, ele teria que encontrá-la. Com certeza ela estaria em dificuldades muito grandes. Ele deveria ser um enfermeiro da alma, daquele espírito em aflição. Deveria ganhar a confiança dela e propor-lhe, depois de contar tudo, propor-lhe que ela aceitasse participar dessa família, na condição de irmã dele. Então ela seria a irmã mais nova, mas ela atingira um estado espiritual tão agonizante que ela nasceria com sérias limitações mentais e físicas. E conviveria com aquele que tramou a sua morte na reencarnação passada. E aí eu faço a pergunta. Nós somos abordados, eu vou falar você, porque aí você sente assim na própria alma. Você é abordado no mundo espiritual por alguém que te socorre, te ampara, e você reconhece nele o inimigo atroz do passado. Ele representa um grande perigo e a dificuldade de lidar. Né? Alguém nos ofende aqui, a gente fica magoado por séculos. Agora imagine uma situação dessa. E essa pessoa diz assim, olha, eu mudei, eu pedi, você vai nascer minha irmãzinha, eu vou cuidar de você, porque os nossos pais retornarão rapidamente para o mundo espiritual, mas eu serei médico de novo, lembra? Você me conheceu, eu era médico, era tão bonzinho, e você vai ter limitações físicas, mentais, mas eu vou cuidar de você. Como seria a nossa aceitação a uma proposta dessa? Você acreditaria? Aí vem o Druso e diz assim, olha, é pegar ou largar. Você não quer renascer? Você não quer refazer a sua existência? Então é essa a chance que você tem. É pegar ou largar. Obviamente, aqui nós estamos pensando que não íamos aceitar, mas lá a gente aceita. Aceita porque nós não estamos tendo apenas essa imagem estreita de agora. Nós estamos vendo a amplitude, estamos vendo que talvez a nossa condução moral criou todo aquele obstáculo, criou toda a fragilidade ao redor que levou a um desfecho trágico e que me competia fazer antes, que poderia ter evitado essa situação, independente do Silas ter planejado, eu poderia ter feito algo que me removesse dessa sintonia. Então você vai ver o seu aproveitamento.
casamento. E aí a gente aceita. Essa convivência não é fácil. Mas nós, como dissemos anteriormente, não somos atirados a ela de qualquer forma. Nós vamos ao livro Missionários da Luz, de André Luiz. A gente fala tanto na reencarnação de Segismundo, capítulo 13, mas eu vou pedir atenção ao 12, programando experiências. Quando novamente André Luiz visita o departamento de planejamento reencarnatório e vê verdadeiros sábios, cientistas espirituais, debruçados sobre pranchetas, a gente não consegue imaginar isso, como grandes engenheiros genéticos, mas da genética da alma. Então, aquela característica do corpo, que para nós, vista do campo biológico, é determinante, na realidade, ela é uma programação da condição do espírito. E eles vão desenhando o arcabouço das futuras células do corpo que será constituído para atender às minhas necessidades espirituais. E aí eu comparo aos arquitetos, aos engenheiros que planejam um edifício, né, a dificuldade, as minúcias dos cálculos, e eu faço parâmetro com eles. Minuciosamente montando, digamos assim, uma maquete do que será o nosso futuro corpo físico, planejando só em torno de 75 trilhões de células. Nenhumazinha delas vai deixar de atender às propostas do espírito. Os compromissos que nós assumimos, elas são correspondentes ao campo de energia que nós geramos. Depois de todo esse planejamento, ele admira um modelo feito de um material que ele não consegue bem definir para nós, mas que parecia um cristal translúcido, onde se deixava ver todas as artérias, veias, vasos, músculos, nervos e toda a fluidez do sangue, dos líquidos corporais, de uma beleza infinita. E as pessoas passando por ele e o orientador que o esclarecia, e muitas dizendo assim: olha, acabei de ir lá com os especialistas analisar a planta do meu futuro corpo e eu vou pedir um pequeno defeito na tireoide, um defeito na perna, porque se ficar tão fácil assim, eu for uma pessoa bonita e tudo ao meu redor ficar tão fácil assim, eu creio que vou falir nessa reencarnação. Prestem atenção. Lá ninguém vai pedir olhos verdes, nem cabelos com escova progressiva, nem para ter 1,80 m e olhos azuis, para ser bonita assim que nem o William, né? Nem como a Emanuele. Não, a gente vai lá, olha e fala: gente, mas tá perfeito demais, não me dá isso não, porque eu vou falir. Arruma aí um probleminha, né, hormonal, sei lá, um nariz adunco, uma orelha de Spock, alguma coisa assim que me prejudique a beleza, que não me atire a sensualidade. Gente, quando veio o tema Nasci e Agora, eu imediatamente rememorei tudo isso. E no meu coração veio: e agora? E agora agradece. Agradece. Mas não é um agradecimento obrigado. É a gratidão exalando de nós por sabermos que tantos espíritos, porque olha a capacidade desses espíritos para fazerem esse planejamento, desses espíritos se dobrarem sobre nós e compara a cada
dia da sua vida que você acorda de manhã e diz: meu Deus, hoje é segunda-feira. Vai começar tudo de novo. Pensa que bilhões de espíritos estão dizendo: quisera eu ter essa segunda-feira. Quisera eu estar aí no seu lugar. E neste momento em que nós olhamos ao nosso redor e dizemos: meu Deus, eu estou me empenhando para ser um bom espírita. Eu até já me inscrevi nos cursos lá do GELD. Estou ajudando a equipe na nova sede, estou empenhado. Mas o que vai adiantar? Ao redor está tudo conturbado. O mundo num tumulto profundo. E agora? E agora? E agora que tantos espíritos fizeram aquele planejamento, você vai jogar isso fora? Porque você não vai responder pelo que os outros estão fazendo. Nós vamos chegar lá. Eu acredito que a gente entre, só eu idealizando, a gente entre por um lugar assim, um museu de nós mesmos. Vocês já pensaram? Um memorial de nós mesmos. Não precisa nem umbral, gente. Umbral se torna dispensável para os espíritas. Eu acho assim, um memorial de nós mesmos. Vamos nos poupar das reencarnações anteriores. Deixa só os lampejos. Porque nós não vimos para resolver tudo das reencarnações anteriores. O nosso corpo não suportaria a carga energética do nosso espírito. Então o que eles fazem? Eles olham o lado que precisa ser consertado, mas valorizam as virtudes que nós já atingimos, as coisas boas que nós já fizemos, e trabalham um mecanismo celular para que das células exale luz para nos incentivar a amar o instrumento biológico, que é o nosso corpo, e perceber quanto ele é importante para nós, quanto nos foi confiado nesse planejamento, mas muito mais que isso. Chegar agora em casa, olhar assim ao redor, eu também acho que nós não vamos ter essa oportunidade, mas a gente conhece alguém que vai ter, que a gente vai aconselhar: olha, você que tem problema na família, espírita também não tem. Só renasceram espíritos elevados ao nosso redor e nós somos o druso da equipe, Nós somos sempre o espírito mais evoluído, que os outros ficam testando, que os outros ficam criando obstáculos para que o bem que está dentro de nós se espalhe. Mas enfim, chega em casa, pensa naquela alma que foi assim, sob medida, que briga com você, que se estranha. Pensa que ela podia ser a madrasta. Que de repente, porque todos nós temos, não foi só o Silas não, madrasta no sentido de que o planejamento dele foi em torno da madrasta. Mas em nossa vida há sempre um espírito que, apesar de tudo, aceitou reencarnar conosco. Deu-nos o voto de confiança. Óbvio, ele vem para desafiar a nossa paciência, para que a gente prove tudo que a gente disse. Você disse que mudou, você disse que é uma pessoa melhor, então estou te testando. E não estou te testando para mim, não, estou te testando para você mesmo. Porque como é que seria a convivência do Silas com a madrasta reencarnados? Vocês acham que eles seriam irmãos que se amariam profundamente? Ia ter uma estranheza. Talvez a presença do irmão a fizesse entrar em processos de desequilíbrio, limitada mental e fisicamente. Nem conseguimos imaginar os trejeitos, os debates que ela teria de ver simplesmente o irmão se aproximar dela. Porque a recordação
A sensação marca muito o espírito. Por isso a gente às vezes chega perto de alguém e diz assim: meu Deus, tudo bem, está na minha família. A gente vê isso entre pais e filhos. Tantos pais que chegam a nós e dizem assim: o que eu faço? Eu não consigo amar o meu filho. Aí eu pergunto: mas você o odeia? Não. Falei: que maravilha, já há uma evolução. Então, ser pai e filho é para aprender a amar. Eu nasci e agora pense no melhor que você possa oferecer a você mesmo. Porque tudo que nós dirigimos ao outro, nós estamos construindo para nós mesmos. Nas nossas convivências familiares vão ter desafios inúmeros, porque estamos na Terra, é um planeta de expiação e provas. Os espíritos, nem todos são afinizados conosco, mas na nossa família também está semeado sempre um espírito muito especial, que agrega, que acarinha, que incentiva. Podem perceber. Há um fiel da balança, tirando a gente. Não vamos dizer que nós somos o espírito que congrega. Não. Tiremos a nós mesmos e olhemos ao redor. Por exemplo, a família de Silas, a irmã seria a grande dificuldade de conquista naquela vida, mas a mãe seria o anjo tutelar, relembrando a todo momento os compromissos assumidos por Silas. E nós, queiramos ou não, nós temos lembranças que emergem. Tem tanta gente preocupada em fazer regressão de vidas passadas. Eu quero saber o que eu fui. Nós não precisamos saber o que nós fomos, porque nós já sabemos o que somos. É só olhar as nossas tendências. Mas eu quero deixar aqui um aviso amoroso para vocês. Conforme nós vamos explorando as nossas tendências, que sabemos que não são lá muito boas, e nós temos ciência disso. Ninguém, por exemplo, aqui vai dizer assim: não, a impaciência é uma virtude. Ninguém pode falar. Eu posso dizer assim: eu sou impaciente. Então, se eu admito que eu sou impaciente, já sabe que o compromisso da reencarnação é a paciência. Então, todo mundo vai vir desafiar a sua paciência, para que desenvolvamos essa virtude. Isso é óbvio. Isso vai nos trazer à tona da nossa responsabilidade. Só que, se eu falo assim: eu sou impaciente, quem gostar de mim vai ter que gostar do jeito que eu sou. Eu estou me vinculando à impaciência que não nasceu agora. Eu estou puxando uma cordinha. E cada ato de impaciência que eu tenho puxa um pouco do meu passado. De repente eu tenho lá um insight, não vejo, mas eu sinto uma coisa pavorosa. É algo que veio à tona, uma advertência de uma lembrança passada, para reavivar o seu compromisso nessa reencarnação. Então, as lembranças necessárias são espontâneas. São espontâneas. Percebam, elas não vêm com nomes, não vêm com cenas, mas são sensações. Eu vou começar uma fase nova na minha vida, de repente eu tenho esse objetivo de crescimento, mas de repente eu começo a sentir uma angústia, um medo, uma vontade de recuar, e aí eu falo: não, os bons espíritos hão de me inspirar para a melhor escolha. Mas é a escolha que é a sua prova. Como é que eles vão simplesmente dizer: olha, escolhe por aqui, escolhe por lá? Vejam a lição de Silas. Todos sabiam onde estava a madrasta, mas ninguém podia falar. Vai à escola,
prova, a professora vai chegar lá e falar, estou te dando a prova, mas vamos lá, eu vou te dar os resultados? Claro que não. Então, a grande prova, e a prova é para que nós tenhamos ciência da condição em que nos encontramos, se nós já somos resistentes àquela situação. E encarar, nós temos que encarar. O medo é a advertência de que devemos tomar cuidado, não agirmos por instinto, analisarmos demoradamente algumas condições, para só então depois tomar a atitude. Então, entre medos, alegrias, há tantas pessoas que dizem assim, nossa, eu tenho uma sensação que eu preciso me vincular a um trabalho de mediunidade, eu preciso me vincular a um trabalho voluntário. E por que já não se vinculou? Ah, porque eu tenho medo de assumir um compromisso, porque eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu assumo é para fazer. E aí não assume nada. Porque fica, não, mas se eu assumir e não fizer depois, vou falhar. Enquanto não faz, está falhando. Criar o hábito é aceitar os desafios. Não, eu sinto que preciso me vincular a um trabalho voluntário. Eu faço isso hoje. Aproveito que esse incentivo está vindo de dentro e faço isso hoje, porque é exatamente o compromisso que vai trazer o comprometimento. Porque o compromisso vem de fora, né? A tal hora eu tenho que estar lá no GELD para o trabalho. O comprometimento vem de dentro. Ai, hoje eu tenho o GELD para o trabalho. Olha que diferença. O compromisso é pesado. Meu Deus, hoje é domingo e eu tenho... Fazer o quê, né? Tenho trabalho lá no GELD. O comprometimento é de alegria. Que bom que hoje é domingo e eu tenho trabalho no GELD. Então, o compromisso da reencarnação vem nos convidar ao comprometimento com ela. Porque se ela está numa condição ruim, dolorosa, rotineira, não é a vida. É a forma como nós a administramos. É a forma como nós a estamos enxergando. Mas se olharmos para trás, formos lá novamente ao livro Roteiro e lembrarmos que existem bilhões de espíritos, ainda mais nesse momento que se aproxima da transição, vocês imaginam quantos queriam estar no nosso lugar? Porque é um momento decisivo na Terra, não é? Então, assim, vamos começar pelo lado bom. Se vai haver um casamento na família, quem é que nós convidamos para o casamento? Você convida os desconhecidos? Você convida os íntimos, os que vivem o elo amoroso da convivência, aqueles que você quer que façam parte desse momento como testemunhas. Mas se há um velório, quem é que vai? Só quem é muito, muito ligado. Eu não sei como é que você encara este momento da transição. Toda a transição é difícil. Vejamos a transição da madrugada para o amanhecer, do entardecer para a noite. Se nós buscarmos as ocorrências rodoviárias, é onde se encontram os maiores acidentes. Porque esse meio luz, escuridão, ele engana os nossos sentidos. E muitas vezes o sol se misturando com a noite faz com que nós tenhamos uma visão distorcida e precisemos redobrar a atenção à estrada em que caminhamos. Nós estamos no alvorecer de uma nova era, em que as sombras da noite moral da Terra já recebem os primeiros raios do sol da regeneração. Se no transformar da noite para o dia, tudo fica confuso aos nossos olhos, é natural que agora também tudo
pareça confuso, eu não sei se o bem está na terra, parece que o mal domina, está muito confuso, alerte a alma. Como é que eu vou alertar a alma? Vinculando-a a compromissos do bem, leituras edificantes, gratidão a todo momento, porque não sei se você acha que esse é um instante de festa, de casamento, ou de tristeza de velório. Fato é que você foi convidado, que você está aqui. Então você faz parte da família amorosa do Cristo. Ele nos escolheu para sermos testemunhas de um tempo marcante na terra. E eu acho que quando o Manuel chegar aqui e falar, morri agora, ele brincou comigo, mas há uma grande verdade. Ele falou, vou chegar lá na frente e vou dizer assim, ó, morri agora, chama a Eulália que eu quero nascer. Não foi? Ele brincou comigo. Eu acho que quando a gente se abeirar do desencarne e vislumbrar o momento inesquecível que a Terra está passando, nós vamos querer voltar logo. Nós vamos querer estar aqui, reencarnados, para testemunhar, tocar e viver as pessoas sorrindo, sendo cautelosas, educadas, zelosas umas com as outras. Não precisar mais sinal de trânsito. Já pensaram isso? Os carros serem abastecidos de energia solar. Nós estarmos sempre tendo motivos para sorrir. Não é isso que a gente quer viver? Nós nascemos. E agora, Jesus espera que nós comecemos a criar o mundo dessa maneira. Que seja pelas nossas mãos espíritas, que nós tiremos o Evangelho das páginas surradas de um livro e sejamos um exemplo pequenininho de Jesus, o Evangelho vivo lá fora. Que quem olhar para nós, leia o Evangelho nas nossas atitudes, nas nossas palavras, porque Deus é misericordioso, Ele com certeza vai nos dar outras oportunidades. Como aquele pai, vendo o filho único, da mesma forma como nós começamos com o Silas, ele vendo toda a fortuna familiar, e o filho já no final da sua adolescência, só usufruindo, festas, baladas, escola nada, só irresponsabilidade, dívidas, baderna. Uma hora o pai ia buscá-lo na delegacia, outra hora alguém telefonava, olha, seu filho está embriagado, caído na rua. E aquele pai sofrido dizendo, eu vou partir, porque a esposa já tinha partido, ele se dedicara ao filho desde criança, vivera para isso. E precisava de alguém que administrasse, desse continuidade à família. E todas as advertências eram inócuas, o filho não absorvia, achava tolice do pai. E um dia o pai o chama e diz assim, olha para mim, eu estou me abeirando do momento da morte. E eu sei que você vai se arrepender muito da escolha que está fazendo nessa vida. Porque você não administra, você simplesmente destrói tudo. Então vai chegar um momento que nem o sólido patrimônio que nós temos será suficiente para manter tudo isto de pé. Há de chegar um dia em que os cobradores baterão nessa porta. Não bateram até agora, porque eu saio quitando. Mas eles baterão, e a justiça virá tomar tudo que foi construído com muito sacrifício. E eu vou te fazer um último pedido, e eu espero que esse tu atendas. O dia que isso acontecer, pegou uma chave, colocou na mão do filho e disse, eu quero que você vá a este lugar. O menino olhou a chave, já homem, mas eu não estou entendendo. No canto tal da nossa fazenda, eu mandei construir um celeiro.
E nesse celeiro, eu pedi para construírem uma forca. Se você chegar à ruína, lembre de mim. Não era isso que eu queria. Então, pela honra e pelo amor que eu te tenho, tenha uma atitude digna. Antes que tomem, se enforque. Retire-se da vida, para que não se arrependa terrivelmente depois. Que conselho! E tudo que o pai planejou aconteceu. Aquele rapaz que achava um absurdo, que ficou revoltado com essa sugestão do pai, naquele momento só conseguia pensar nisso. E aí ele correu para o celeiro. Os empregados já tinham ido embora, perderam todo o respeito, avisaram que a justiça estava vindo, tudo estava penhorado, tudo seria tomado. Ele perdera tudo. Ele lembrou-se do celeiro. Com lágrimas nos olhos, pela primeira vez ele rodou a chave naquele cadeado, abriu a porta e lá estava a forca e a coragem. Ele olhava a forca e não tinha coragem, mas lembrava-se do pai. Quando as vozes se aproximaram, num ímpeto, ele correu, pôs o laço em volta do pescoço e se atirou. Mas a forca fora erguida com cálculos de amor, para não suportar o peso dele. E quando tudo desmoronou, cai sobre ele uma imensa fortuna e uma carta. Conhecendo como eu conheço, apesar de todos os seus deslizes morais, eu tenho certeza que agora as lágrimas encharcam o seu rosto e você se arrepende dizendo: ah, pai, se eu tivesse uma segunda chance. Aí está a sua segunda chance. Olhe como é parecido conosco. Apesar dos nossos deslizes morais, aquilo que nos parece uma verdadeira forca, que é a existência biológica, todas as compressões psíquicas que nós passamos, são feitas com a medida certa, para que, caindo no campo biológico, nós vejamos o bilhete de amor inserido na alma que o Pai nos manda. Eu sei que neste momento você está pedindo uma segunda chance, com muito amor do seu Pai, Deus. Nasci e agora agradeça e faça desta a sua melhor vida. Muita paz e muita gratidão. É de suspirar, né? Até sem palavras, mas agradecer a Eulália pela palestra, pelo carinho, e fazer aqui uma correção, porque eu não estou muito acostumado com esse papel de cerimonialista aqui, e na minha correria acabei esquecendo de agradecer especialmente ao Grupo Ser e Evolução, que abrilhantou o início do nosso evento. Então, uma salva de palmas novamente para eles, corrigindo a minha falha, o meu esquecimento. E quando eu convidei a Sara, o que tem mais ou menos uns 20 dias, né, Sara? Era cedo, era 00:30 mais ou menos. Falei: ô Sara, né? Boa noite. Não tem como vocês cantar lá pra gente antes do evento? Ela falou assim: eu vou ver com o grupo e te falo depois. Ah, não, tranquilo. Passa 5 minutos, ela devolve. Tá confirmado, o grupo confirmou. Esse povo não dorme não, gente? Então, eu queria agradecer a Sara, Fernando, os companheiros que estiveram aqui antes. E olha para você ver, eu sei que aqui ninguém tem ansiedade, que espírita não é ansioso. Mas tem um livro da Eulália, Superando a Ansiedade. Então, um livro de mensagens, né? Maravilha, a gente todo dia lê uma, e aos poucos a gente vai superar a ansiedade. Então, é um título bem sugestivo, está ali, junto com outras obras que ela trouxe, reforçando o convite para que nós aproveitemos para alimentar o corpo e, ao mesmo tempo, alimentar a alma. Então, nós retornaremos daqui meia hora. Daqui vamos aproveitar para lanchar, e a transmissão aqui no Facebook do GELD, a gente retorna, então, na segunda parte aí. Muito obrigado a todos.